Olá, bem-vindo ao Liberal Concursos. Eu sou Karina Jaques, professora especialista em concursos públicos, e hoje a nossa coluna vai entrevistar o professor Adami Garcia, professor de matemática financeira, raciocínio lógico, estatística, é o senhor das exatas. Bem-vindo, Adami. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Espero poder contribuir de forma positiva para que esses candidatos consigam essa aprovação no melhor banco do mundo, que é o Banpará, né? Eu falei dele, né, que é o senhor das exatas, e a gente vai falar de Banpará. Banpará que está com inscrições abertas, não é, professor? Isso. E a prova é 16 de março. Muito tempo, eu acho, né? Um bom tempo para estudar. Com certeza. O Adami, além de ser professor de exatas, dessas áreas de exatas, dessas disciplinas, ele é funcionário, né, bancário do Banpará, concursado, então ele tem a experiência dele de concurseiro e é mentor de carreiras públicas e mentor dessa área também de bancos, né? E aí, professor, a primeira pergunta que eu faço a você é o seguinte: o edital saiu já faz um tempinho, desde o lançamento até a data da prova a gente tem um bom tempo, a gente está agora entrevistando o professor Adami em dezembro, a nossa entrevista já vai sair segunda-feira, então dá para colocar, não vai ficar fora do tempo. Na sua análise, esse tempo de saída do edital até a data da prova é um tempo suficiente para o candidato estudar não só a sua matéria, mas as outras? Fala como mentor, fala um pouquinho sobre esse tempo. Sim, até porque nos concursos passados eu tenho colegas que trabalham comigo hoje e eles tiveram até um tempo menor para estudar. E, por exemplo, estamos em dezembro, a prova vai ser só em março, temos 3 meses. Normalmente são só 2 meses de uma prova, né, do lançamento do edital até a prova. Então, acredito que tem muito tempo, sim, estudar matemática também, que é o bicho, né, papão que todo mundo diz, que, ao meu ver, se você se dedicar e focar, você vai ter bons resultados e, com certeza, essa aprovação. Adami, fala um pouquinho ainda sobre, como mentor ainda, como você acha que o aluno deve administrar esse tempo para estudar, para se preparar? Fala um pouquinho. O que a gente faz nas nossas mentorias? A gente separa tempo de disciplinas, no caso, não colocando só uma disciplina por dia, sempre intercalando ali para não ficar aquele negócio sobrecarregado. Monótono também, né? Nós temos uma vantagem que não tem tantas disciplinas, são poucas disciplinas, né? Isso. Nós temos o conhecimento bancário, temos o português, o compliance. O matemática, o raciocínio lógico, então não tem tanta disciplina assim para estudar, então tá para fazer um ciclo, tipo, eu começo hoje com português, matemática e até sexta-feira eu consigo voltar esse ciclo. Ciclar as disciplinas toda semana. Isso, aí a gente deixa, por exemplo, um sábado para fazer exercícios e no domingo fazer, tirar pendências. Não consegui estudar aquela tal matéria naquele tal dia. Aí eu consigo vencer isso no domingo, então, claro que a gente passa por um período conturbado agora, né, em termos de estudos, né, questão da pessoa parar ali por causa do Natal e Ano Novo, né? Tem que ser com responsabilidade aí para poder também conseguir ser aprovado. E aí peça para sua família colaborar, né? Dar um pedido para família. Ajudar nas compras todinho, né? Que às vezes passa o dia todo ali no comércio, no supermercado, fazendo compra, aí tem que dar uma reduzida e dar uma estudada. Pensar que se o filho, o marido, a mulher, o irmão passar nesse concurso, o próximo Natal vai ser mais próspero, né? Com certeza vai virar o papai, a mamãe Noel com aquele tique maravilhoso, com as vantagens que tem, né? E tudo mais. Então, ótimo. Agora vamos falar das matérias, né, das disciplinas. Matemática financeira e raciocínio lógico na banca CETAP, que é a banca do nosso concurso. Como é que essa banca cobra essas disciplinas? Vou fazer várias análises aqui. A primeira, assim como nos outros concursos do Banpará, a banca CETAP, ela está fazendo o primeiro concurso para bancos. Mas SPP, que foi no ano que eu passei, foi 2012, Exatos, FADESP, INAS, todas elas estavam na mesma linha de raciocínio. E todo mundo me pergunta isso, como estudar? É claro que esses elaboradores, o que eles fazem? Eles analisam as provas que estão acontecendo ao redor. Não por acaso o Banpará é um dos últimos, por exemplo. Você já teve Caixa, 2 provas, que foi a nível nacional, uma também a pessoa do Rio Grande do Sul. Aí nós tivemos também o BASA recentemente, então só aí nós temos 3 provas. Uma boa parte na minha matéria, raciocínio lógico, não há problemas. A CETAP sempre trabalha com raciocínio lógico. Isso, em outros concursos. Em outros concursos. Então, tem aí várias questões. A coisa mais fácil para mim, por exemplo, é chegar lá em casa e fazer meu material para ministrar minha aula, é puxar exercícios da parte de lógica. Perfeito. E aí,
quando chega na parte de matemática financeira, há um problema que a gente vai empacar bem aqui, ó. Razão, proporção, porcentagem, regra de 3 simples, regra de 3 compostas, juros simples, juros compostos. Setup nesses 7 aqui, ó, que eu estou mencionando, já trabalhou em outros concursos. A partir daí que é o problema. Não tem. Mas, como eu falei, as outras bancas nos concursos anteriores também fizeram a mesma coisa, só fizeram uma adaptação, botaram uma questão para abranger praticamente todo o conteúdo e está dentro de tudo que está sendo estudado e está sendo cobrado aí nessas provas de concurso ao longo desse ano aí de 2024. Não tendo a prova anterior desse assunto em setup, treinar de outras bancas. De outras bancas. Especialmente as do que fizeram Bampará. Porque, por exemplo, agora na prova da Caixa, quem estava focado só nas provas anteriores de estatística, provavelmente não fez uma boa prova. Porque o que eles fizeram nessa prova? Eles olharam nas provas ao redor, e não só de bancos. Entendi. Meio que mudou o modelo dela comparado ao que ela fazia ao longo dos anos. Entendi. Foi até uma prova bem mais acessível. Tinha a prova lá, tinha a questão lá da prova, que bastava o cara pegar um número e dividir pelo outro que é uma coisa muito simples, que é você encontrar a mediana, que é o cara que estava no meio, dar uma distribuição, era uma coisa bem simples, que normalmente eles não cobravam isso. Entendi. Né? Então, dentro dessa linha de conhecimento médio e não tão aprofundado resolveria essa... Tinha só uma lá que realmente, sabe aquela... para os semideuses, assim, daqueles, sabe? Aí tinha uma lá, mas sempre tem, concurso é isso. Isso é de qualquer área, né? Você tem ali uma fácil, uma mediana, aí um pouquinho mais, né? E aquela... que ninguém vai acertar, mas alguns acertam. Alguns acertam, mais ou menos assim. Acertam. Agora eu vou falar dos assuntos, tá? Dos assuntos dos conteúdos programáticos de raciocínio lógico e matemática financeira, quais são os que você considera mais importantes, mais necessários, que sempre são cobrados, que você, aposta que provavelmente, né, porque a gente também não tem essa bola de cristal, mas que provavelmente devem ser cobrados na prova? Tá. A gente até conversou aqui nos outros concursos bancários também que você me chamou, e esses não fogem. É o juro simples, é o juro composto na matemática financeira, né? E nós temos o sistema de amortização. São 5 questões ali, normalmente gira em torno desses 4 tópicos que eu falei aqui. Normalmente são essas questões. E base, a Caixa foi totalmente nessa linha de raciocínio. Cobraram isso. De novo, então, juros simples, juros compostos, sistema de amortização e taxas. Basicamente é isso, tá? Agora, quando se trata de raciocínio lógico, a gente tem que botar um ponto aí muito importante que vocês têm que perceber. Porque é o seguinte, eu tô vendo gente não ligando para uma parte que sempre vem cobrado em concurso, que é a parte de proposições, tabelas de verdade. E, assim, porque lá no conteúdo, normalmente quando você olha para esses conteúdos de concurso, tá escrito lá tabelas de verdade, lógica das proposições, tá tudo descrito lá. Beleza. E nesse do Bampará não tá escrito. Só que o que acontece? Nesses concursos do Bampará, o que ele fez? Ele só fez copiar e colar. E agora, se você pegar o edital de hoje, da parte de raciocínio lógico, é o mesmo de 2012. Interessante. Que foi no ano que eu passei. E o conteúdo é o mesmo. Então, o que foi que aconteceu lá? Ele cobrou questão de argumentação lógica, ele cobrou regras de negação, ele cobrou tabelas lógicas. Na prova. Porque lá ele coloca estruturas lógicas, então a partir daí ele pode cobrar essa parte e é bem provável que venha justamente pelo fato de que as pessoas estão deixando isso para lá. Eu já vi cursos ao redor do Brasil nem colocarem na sua grade ali, sabe? Vendeu, mas não colocarem lá. Eu acho que eles vão atualizar depois se eles fizerem essa análise. Que eu já fiz há muito tempo. Então, essa parte de proposições, conjuntos sempre vem, tá? E sempre vem aquele probleminha de lógica, sabe? Aquelas questões que é tipo um psicotécnico do Detran, né? Que às vezes até entrevista de emprego você vai e faz. Tem uma figura aqui, bem ali e tal, qual é a próxima que vai completar aquilo ali? Meu Deus. Aquela lógica assim, que é aquela lógica solta, não tem assim... Você vai treinando e acaba adquirindo habilidade para chegar até... Mas não tem um negócio assim, dizer assim mesmo, olha, sempre tem que fazer assim, não. Entendi. Aí tem essa questãozinha solta, que é uma questão que com certeza vai ser cobrada. Eu passei, acertei todas do psicotécnico, do Detran na época. Eita glória. Mas são questões que meio que numa prova, né? Abriu a prova e viu uma questão dessas que assustam. Com certeza. Você vê uma figura ali, aí você não consegue enxergar o padrão, aí você pega, às vezes, não sei se aqui é a folha, aí o candidato tem que pegar a folha, o que tá fazendo aqui? Peraí, deixa eu tirar aqui pra ver se tá, aí joga pra cá e aí tem que procurar até encontrar
deixa de olhar para te ver. Mas quem está estudando com você já está treinando isso. Com certeza. Ó, já é uma dica aí. Depois, no final da entrevista, eu vou pedir o arroba dele. Tá. Professor, eu quero fazer mais uma pergunta aqui que não estava no meu script. Na prática do banco, quais os tópicos das suas disciplinas são mais praticados? A própria matemática financeira como um todo. Por exemplo, hoje em dia, se a gente for falar no Banpará, imagina que antes era cobrado o sistema de amortização constante. Antes, o Banpará ainda não tinha carteira imobiliária, o crédito imobiliário. Agora tem, se eu não me engano, foi uns 3 anos que ela está ativa. Aí imagina, se antes que não tinha, já era cobrado, imagina agora. Então, o sistema de amortização, para quê? Para que eu, como funcionário, eu estando ali na frente, a linha de frente, fazendo a venda daquele crédito para o meu cliente adquirir a casa própria, eu mostrar para ele qual é um financiamento, para ele olhar assim, não, o melhor é no price, o melhor é no saque. Né? Aí dentro disso, o que a gente tem? Juros simples, juros compostos, taxas e porcentagens. Então, isso não tem jeito. É o nosso dia a dia. Todos os dias a gente tem que contabilizar, tem que verificar quantos % a gente ganhou, qual a nossa rentabilidade, né? Vender para o cliente de uma forma bem transparente para ele entender e comprar nosso produto também. Né? Então, para fechar a tua pergunta, o juro simples, juro composto, as porcentagens, taxas e o sistema de amortização. Isso é o nosso dia a dia, é o dia a dia do bancário, né? Que ele trabalha aí. Eu gosto de perguntar isso para o candidato, para quem está nos assistindo, saber que esse conteúdo ele não vai estudar só para a prova. Não. Ele vai viver a vida inteira dele. E outra coisa, a Cetap, ela é uma banca assim, você tem aquela história, né? Tem o X e o Y aqui. Aí a Cetap, o que ela faz? Ela pega, ela faz de tudo para você primeiro encontrar o X, mas você tem que voltar na pergunta, a resposta é o Y. Tipo, os dois aqui vão dar 100. Se um é 60, qual é o outro? É 40. Então, ele quer esse 40 bem aqui. E então, no momento que você for marcar, tem que prestar atenção e interpretar. Aí, complementando a tua pergunta, quantas e quantas vezes a gente trabalhando lá, e qualquer órgão público, a gente quer fazer, por exemplo, às vezes um relatório, algumas contas, alguma coisa que a gente quer responder tudo de uma vez só. E aí, quando a gente vai responder de uma vez só, o que acontece? A probabilidade de dar errado é muito grande. Então, aquela análise que você faz na prova, antes de marcar da Cetap, é o que você faz no seu dia a dia. Minuciosa e com calma. Então, eu vou te mandar um e-mail. Eu tenho várias informações importantes. Peraí, deixa eu ler aqui para ver se as informações são coerentes, se são corretas para passar para a Karina. E na hora da prova, eu achei um resultado aqui. Será que é esse aqui que eu vou marcar? E a Cetap brinca disso. Interessante. É um detalhe que, assim, primeiro que eu não sou professora da tua matéria, né? É um detalhe que tem que ser bem importante, porque provavelmente deve ter uma alternativa com o 60, né? Isso. 60 e 40 deve ter uma alternativa. A letra A, normalmente. Uma alternativa errada. A Cetap é assim. A letra A e naquela... É porque a humanidade passou a vida toda tentando descobrir o X, né? Então, quando encontrar o X, resolvi minha vida. Não, calma. Tem o alfabeto inteiro para... Tem o alfabeto inteiro aí para correr atrás. Para correr atrás, verdade. E aí, eu acabei de ter uma reflexão quando eu fiz essa tua pergunta, na vida do bancário, né? Que essas disciplinas servem para ele estudar e para a vida dele como bancário do Banpará. E ele, na verdade, vocês, né? Que você é bancário do Banpará. Quando vocês estão atendendo o cliente, vocês tiveram que estudar para passar no concurso, estudar para fazer os cálculos, e vocês têm que saber explicar para o cliente. Não só para ele entender, mas para também vender, não é? Convencê-lo, não é? De que aquelas opções que você está dando naquele banco são as melhores opções. Preciso vender. Isso. Preciso vender e... trazer lucro para o banco. Isso. A gente recebe participação no lucro. Isso, porque não é só para o banco, é para você também. Nós também, né? Então é interessante, é você saber também explicar, porque é diferente, né? Nós que somos professores, uma coisa é você saber, outra coisa é você viver aquilo ali. Que é o meu caso, né? Eu vivo o banco. O banco é a minha vida. Perfeito, perfeito. E aí, agora aquela pergunta final. Estamos em dezembro, né? Antes de Natal ainda, porque essa entrevista vai já na próxima semana, na próxima segunda. A gente tem a prova 16 de março.
O que você orienta para o candidato que quer ainda se inscrever? Porque as inscrições são até 16 de janeiro, então há tempo ainda, dá para pegar até o salário, a remuneração de janeiro para fazer a inscrição. Então tem tempo bastante, mas quais são as tuas orientações, métodos de estudo para esse candidato que está assistindo a tua entrevista agora, que resolveu ser bancário, resolveu ser colega teu de banco? Qual é o caminho das pedras para ele ter uma boa prova no dia 16 de março? Primeiro, para começar, um negócio chamado tabuada. O poder que a tabuada tem nesses concursos, quando o candidato perceber isso, ele bate até na NASA. Ele nem até esquece banco. Vai ganhar tanto dinheiro aí que vai até esquecer do banco. Mas voltando para cá, o que eu te digo? É tabuada, a primeira coisa. A parte da matemática financeira, ela trabalha com muitas contas que tem vírgulas. E muitas multiplicações, potência, divisões. Então, precisa saber tabuada. Então, o que eu recomendo? Principalmente quem tem criança em casa, que está estudando já, e pegar os livros e ajudar as crianças ali a fazer uma tabuada, porque qual é o nosso problema hoje? Tá aqui, ó. Tudo pronto. Tudo pronto. Mas é como fala na sala de aula. Tem gente que chega comigo, professor, esses cálculos todinho que o senhor está fazendo aí, o computador vai fazer para mim. Eu digo, mas você ainda não está lá. Existe um processo para você passar. E dentro desse processo, a gente tem que saber tabuada. Aí, o que eu digo? Além da tabuada, é estudar matemática básica mesmo. Porque, como eu falei, é multiplicação, é divisão. Às vezes o candidato ele sabe montar aquela questão, mas se perde num cálculo. Às vezes ele multiplica 2 vezes 2 dá 5, às vezes. E lá no final vai refletir isso aqui. Erra a vírgula. Principalmente decimais. A vírgula, quando não perturba aqui na matemática, perturba no português. Não tem jeito. Então a vírgula vai te perturbar o resto aí da tua vida de concurso público e qualquer outra coisa também. Então o que eu digo? É estudar matemática financeira, matemática básica, não abrir mão de fazer cálculos no dia a dia. Às vezes no papel, é bom você ir no supermercado, pegar, às vezes o cara pega e usa tudo no celular para fazer na conta, vai lá, pega um papel, uma caneta, vai fazendo mesmo. Isso vai ajudar muito ele a conseguir um bom resultado nessa prova de matemática. E também, né, vem estudar com a gente, que a gente tem o melhor método sempre para que você consiga a sua aprovação. Perfeito, professor. E agora o teu @, para a gente divulgar aqui para quem quiser fazer a mentoria contigo, assistir tuas aulas. Nós estamos lançando agora uma mentoria que é direcionada para o Banpará. Nós já fechamos já, então ela é uma mentoria excelente, junto com o professor Rômulo, o Rômulo de Conhecimentos Bancários. Ele vem semana que vem para a entrevista. O professor Alan Moraes também, e a gente já fechou essa mentoria, está sendo o maior sucesso. E de forma individual, estamos lançando também a mentoria só para essa área de exatas para o Banpará. Então a gente vai acompanhar vocês aí, quem tiver interesse, eu sei que muita gente vai querer, porque matemática, queira ou não, é o calo. Um ponto que eu queria destacar que a gente não comentou, é que essa prova do Banpará, ela exige que o candidato alcance 42 pontos, que equivale a 70% da prova. Olha! Para estar apto, e esse cadastro reserva, ele é ilimitado. Se você alcançou os 42 pontos, você está ali no cadastro reserva. Não quer dizer que você vai ser chamado. É uma nota alta, é um corte alto. É muito alto, só que é aquele negócio. O que eu digo? Como a CETAP ela tem muitas questões que às vezes são repetidas que eu digo assim, o modelo, o modo, né? Aí eles mudam uma pecinha aqui, uma ali, e tem 3 meses para estudar, tem muita gente que está estudando para os outros bancos, então tem muita gente afiada aí. Eu tenho vários alunos na mentoria que já estão no nível altíssimo. Então, o que acontece? Esse pessoal aí vai fazer com que essa nota seja um pouco mais elevada, mais alta, digamos. porque se você treinar bastante, é arriscado você encontrar uma questão parecidíssima no dia. E aí é o perigo de errar essa questão. Entendeu? Então, o que eu digo? Estude mais. O que você puder estudar mais, você estuda. E a gente está lançando essa mentoria. E aí você pode procurar no meu Instagram. Adami Garcia, só tem eu, professor, né? Pode colocar aí que vai achar de uma forma bem fácil aí. @Adami Garcia. Isso, só tem eu. Então tá, professor, muito obrigada pela sua entrevista. Eu acho que a gente pode marcar uma outra entrevista na reta final, em março. Vamos Aquela dica ali para, sabe, aquele sonho de orientar o candidato assim, dizer assim mesmo, vai lá e faz isso que na reta final vai dar certo. Então já está convidado, venha inspirado, quando fosse em março, de fevereiro para março eu vou te chamar para a gente fazer essa entrevista reta final. Pode contar comigo, eu tô aqui. Obrigada, Adami. Obrigado também. E a gente vai encerrar agora mais um bate-papo aqui na nossa Coluna Liberal com
concursos e eu te espero na próxima segunda-feira. Até mais.